Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Gilson, sou obreiro da Assembleia de Deus Ministério Belém e hoje venho compartilhar uma palavra com você. Palavra de transformação, palavra de salvação, palavra de vida eterna. Amém? Esta palavra se encontra no Santo Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 12, versículo 46 ao 50. Mateus 12, 46 ao 50, que diz assim: E falando ele ainda à multidão, e eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: E eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os seus discípulos, disse: E eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que estás no céu, este é meu irmão e irmã e mãe. Amém? Até aqui. Eu trago um tema para esta palavra que vai dizer assim: eu sou filho de Deus ou não? Eu sou filho de Deus ou não? Meu amado e querido irmão, minha irmã, há quanto tempo você não se faz essa pergunta? Ou você nunca se fez essa pergunta? A verdade é que as pessoas creem que todos são filhos de Deus. Não é isso mesmo? Não é isso que você também pensa? Mas preste bem atenção. Preste bem atenção. A Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, nos revela que nem todas as pessoas são filhos de Deus. É claro que todos os seres humanos foram criados por Deus, nos dando assim uma filiação apenas por criação. Você está entendendo a palavra? Isso significa que, por natureza, os seres humanos não são filhos espirituais de Deus. Você quer saber por quê? Porque essa filiação espiritual foi perdida por causa da queda. A queda do homem registrada na Bíblia Sagrada, quando Adão e Eva, o primeiro casal, desobedeceram a Deus, vindo assim o pecado contaminando a humanidade e causando a separação entre Deus e o homem. Gênesis 3, 1 ao 6. Vamos ver o que vai dizer? Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Meu irmão, minha irmã, aqui se deu a queda do homem. Aqui se deu a queda do homem causada pela desobediência que levou ao pecado, ocasionando assim a separação entre Deus e o homem. Isaías 59, 1 ao 2. Olha o que vai dizer. E eis que a mão do Senhor não está encolhida para que ele não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Meu irmão,
minha irmã. A pessoa que vive pecando, a pessoa que vive na prática do pecado, não é filho de Deus. Isso mesmo, a pessoa que vive pecando, a pessoa que vive na prática do pecado, não é filho de Deus. Efésios 2, 2 ao 3. Olha o que vai dizer. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Você está vendo? Você está vendo? Diante desta palavra, nós podemos entender que as pessoas que andam segundo o desejo da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, são filhos da ira. E você? E você anda fazendo a vontade da carne e dos pensamentos? Ou você anda fazendo a vontade do Pai que está no céu? Hein? Você anda fazendo a vontade da carne e dos pensamentos? Ou você anda fazendo a vontade do Pai que está no céu? Pare agora, por alguns segundos, e se faça você mesmo essa pergunta. Pare agora por alguns segundos e se faça você mesmo essa pergunta. Eu ando fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, ou eu ando fazendo a vontade do Pai que está nos céus? E assim você irá saber se você é filho de Deus ou não. Porque o próprio Jesus disse: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão e irmã e mãe. Ou seja, filhos de Deus. Você está entendendo a palavra? Você está entendendo, meu irmão, minha irmã, essa palavra? Colossenses 3, 5 ao 6 vai dizer: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você está entendendo que aqueles que são chamados filhos da ira, é a ira de Deus que virá sobre aqueles que andam em desobediência? Isso mesmo, aqueles que são chamados filhos da ira, é a ira de Deus que virá sobre aqueles que andam em desobediência. O que todos nós precisamos entender, o que a humanidade precisa entender, é que quando Adão desobedeceu a Deus, vindo assim originalizar o pecado, todos nós herdamos essa maldição. Todos nós herdamos essa maldição, havendo assim a separação entre Deus e o homem. Porque a palavra de Deus em Romanos 3:23 vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos, separados, estão da glória de Deus. E assim, todos os seres humanos vêm de uma só natureza, a pecaminosa. Todos vêm da natureza pecaminosa. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Eu preciso te dizer, você precisa saber que Deus não abandonou você. Deus não te abandonou. Deus não abandonou a humanidade. Não abandonou. Isaías 59, 1 ao 2. Diz assim, meu irmão: e eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar,
salvar você e te tirar do lamaçal do pecado, salvar você e te tirar da escuridão e te trazer para a luz, salvar você da morte eterna para a vida eterna. Nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir a sua oração, ouvir o seu clamor, ouvir a sua voz. Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer ter um relacionamento com você, de um pai para com um filho. 2 Coríntios 6:18 diz: E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Porque a palavra de Deus em João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque pelo que, como por um homem, Adão, todos foram chamados filhos da ira, assim também pelo que, como por um homem, Jesus, todos podem ser feitos e chamados filhos de Deus. Romanos 5:18-19 vai dizer: pois assim como por um só ato de ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. A salvação é para todos. A salvação é para todos. João 3,17 nos mostra isso, que diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque a palavra de Deus em Romanos 2,11 diz: para com Deus não há acepção de pessoas. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. A salvação é para todos. Mas a decisão é sua. A decisão é somente sua. Zacarias 4:6 vai dizer: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Se você irá continuar sendo chamado como filho da ira, ou a partir de agora você será feito e chamado filho de Deus, a decisão é sua. A decisão é somente sua. Mateus 6:24 vai nos dizer que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não se pode servir a Deus e a Mamon. A decisão é sua. A decisão é somente sua de aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Deus, único e suficiente Salvador de sua vida, de sua alma, e andar nos caminhos que andam os filhos de Deus, ou continuar andando segundo o desejo da carne, os prazeres do mundo, e andar nos caminhos que andam os filhos da ira. A decisão é somente sua, mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Ele que não foi gerado nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. João 1:12. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureças os vossos corações. Hebreus 3:7-8. Amém?
Guarde esta palavra em seu coração. Que o Espírito Santo de Deus faça cair todas as escamas de seus olhos. Que a unção do Espírito Santo seja derramada sobre você. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente a sua vida espiritual, a sua vida financeira e a sua vida material. E que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém.